Grande ofensa ao Senhor fazem os membros da igreja ao se aliarem com os seus inimigos. A dissimulação é o pecado que mais o ofende. 21 de abril de 1923. Esta manhã, meu sempre amável Jesus transportou-me fora de mim mesma, onde se viam bandeiras tremulando, cortejos dos quais todas as classes de pessoas tomavam parte, inclusive sacerdotes, e Jesus, como que ofendido por tudo aquilo, queria apertar em sua mão as criaturas para esmagá-las. E eu, tomando a sua mão na minha, apertei-a, dizendo-lhe: meu Jesus, que fazes? Afinal, não parece que estão fazendo coisas más? Ao contrário, até parecem boas. Parece que a igreja está se unindo com os teus antigos inimigos, e estes já não mostram mais aquela aversão em tratar com as pessoas da igreja. Ao contrário, os chamam para abençoar as bandeiras. Não é isso um sinal bom? E tu, em vez de te agradar, pareces te ofender com isso? E Jesus, suspirando e extremamente aflito, disse-me: filha minha, como te enganas? Este é o ponto mais obscuro da sociedade atual. E essa união significa que todos estão com a mesma cor. Os inimigos já não têm mais temor, nem horror de se aproximar das pessoas da igreja, porque nelas já não há verdadeira fonte de virtude nem de religião. Assim, após ter passado por uma dessas tempestades, meu sempre amável Jesus se fez ver e eu lhe disse: meu amado Jesus, que pensamento horrível é este? Ó, não permitas que exista em mim o fingimento. Manda-me antes a morte do que ofender-te com um vício mais feio que é o fingimento. Isto me aterroriza, me esmaga, me aniquila, me arranca dos teus doces braços e me põe sob os pés de todos e dos próprios condenados. Meu Jesus, tu dizes que me amas tanto e depois permites esta separação da minha alma de ti. Como pode o teu coração resistir minha tão grande dor? E Jesus, filha minha, coragem, não te abatas. Quem deve subir mais alto do que todos, deve descer ao mais baixo, inferior a todos. De minha mãe, rainha de todos, disse que foi a mais humilde, porque devia ser superior a todos. Mas para ser mais humilde de todos, devia descer ao mais baixo, inferior a todos. E a minha celeste mãe, com a consciência que tinha de seu Deus Criador e de quem ela era criatura, descia tão baixo, que à medida que ela descia, assim nós a elevávamos. Mas tanto que não há ninguém que se iguale a ela. Assim é contigo, a pequena filha do meu querer, para dar-te o primado na minha vontade, devendo elevá-la sobre todos. Eu a faço descer ao mais baixo, inferior a todos. E quanto mais desce, tanto mais a elevo e a faço tomar lugar no querer divino. Ó, como me arrebata quando aquela que está acima de todos a vejo abaixo de todos. Ó, eu corro, vou,
para tomar-te em meus braços. Eu faço alargar teus confins na minha vontade. Por isso, permito tudo para teu bem e também para cumprir meus mais altos desígnios sobre ti. No entanto, não quero que percas tempo pensando nisso. Quando eu te tomo em meus braços, deixa imediatamente tudo de lado e segue o meu querer. Luísa é chamada a vincular em si todas as harmonias que Adão quebrou, porque Jesus não resistiu à felicidade de sua vontade perdida quando veio nos redimir. O homem será sempre livre de entrar pouco, muito ou nada na divina vontade, mas agora é preciso abrir o caminho régio. 25 de abril de 1923. Estava rezando e meu doce Jesus veio, pondo-se perto de mim para rezar junto comigo. Aliás, a sua inteligência se refletia na minha e eu rezava com a dele. A sua voz fazia eco na minha e eu rezava com a sua palavra. Mas quem poderá dizer os efeitos intermináveis dessa oração? Depois disso, meu amado Jesus me disse: Filha minha, quis rezar contigo para te confirmar na minha vontade e te dar a graça de te encontrares diante da majestade suprema no ato da criação do homem, e como nós o dotamos de todos os bens, e a sua vontade era nossa e a nossa era a sua. Tudo era harmonia entre ele e nós. Aquilo que queria tomava de nós. Tomava santidade, sabedoria, potência, felicidade, etc. Era o nosso protótipo, o nosso retrato, o nosso filho feliz. Assim, Adão, no início de sua existência, teve uma época que cumpria maravilhosamente o fim para o qual foi criado. Provou o que significa viver do querer do seu Criador. Éramos felizes mutuamente ao ver reproduzir-se em nossa imagem os nossos próprios atos. Por isso, quando ele rompeu a sua vontade com a nossa, ficou separado de nós. Então, os primeiros atos do homem estão na nossa vontade. E não quero outra coisa de ti, senão que venhas ao nosso querer, para prosseguir de onde Adão parou, a fim de poder vincular em ti todas as harmonias que ele quebrou. E como essa primeira criatura, tendo sido criada por nós como cabeça de toda a família humana, ao subtrair-se do nosso querer, trouxe infelicidade a todos. Assim tu, vindo a seguir de onde ele deixou de viver, nós te constituímos cabeça de todos e, portanto, portadora daquela felicidade e daqueles bens que tinham sido destinados a todos se tivessem vivido no nosso querer. E eu, meu Jesus, como pode ser isso? Se, vindo tu mesmo à terra para nos redimir, e sofrendo tantas penas, nem mesmo se reconquistou a felicidade que o primeiro homem perdeu para si e para todos, como pode ser que agora, ao me vincular no teu querer eterno, eu possa restituir essa felicidade perdida? E Jesus, filha minha, todos os tempos estão em minhas mãos. Dou a quem quero e me sirvo de quem quero. Eu podia muito bem trazer à terra a felicidade que a minha vontade contém,
mas não encontrei nenhuma vontade humana que quisesse fazer vida perene na minha, para reconectar os vínculos da criação e me devolver todos os atos do primeiro homem, como se os tivesse feito todos com o selo da vontade suprema, e assim colocar em campo a felicidade perdida. É verdade que eu tinha minha querida mamãe, mas ela devia cooperar junto comigo na redenção. O homem, por sua vez, estava escravo, aprisionado por suas próprias culpas, enfermo, coberto das chagas mais repugnantes, e eu, como pai amoroso, vinha derramar o meu sangue para resgatá-lo, como médico para curá-lo, como mestre para ensinar-lhe o caminho, o meio de salvar-se e não precipitar-se no inferno. Pobre enfermo, como poderia ele se expandir nos voos eternos da minha vontade, se nem sabia caminhar? Se eu tivesse querido dar-lhe a felicidade que a minha vontade contém, teria sido como dá-la aos mortos e deixá-la ser pisoteada. Ele não estava disposto a receber um bem tão grande e por isso quis ensinar a oração para dispor sua alma, e me contentei em esperar outras épocas e deixar passar séculos e séculos para fazer conhecer a vida na minha vontade, para dar início a essa felicidade. E o meu amor, se com tua redenção nem todos se salvam, como pode ser que a tua vontade dará a todos essa felicidade? E Jesus, o homem será sempre livre. Nunca lhe tirarei os direitos que lhe dei ao criá-lo. Só que, com a redenção, vim abrir muitas vias, vielas, atalhos, para facilitar a salvação, a santidade do homem. Com a minha vontade, venho abrir a via régia e direta que conduz à santidade da semelhança com o seu Criador, e que contém a verdadeira felicidade. Mas, apesar disso, serão sempre livres de permanecer, uns na via régia, outros nas vielas e outros totalmente fora. Mas haverá no mundo aquilo que agora não há. A felicidade do fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. O homem fez os primeiros atos no meu querer e depois se subtraiu. Por isso se arruinou, e como era a cabeça de todos, todos os membros se arruinaram junto com ele. Minha humanidade formou o plano de todos os atos humanos na vontade divina. Minha mamãe me seguiu fielmente. Tanto, tudo está preparado. Agora não é preciso outra coisa senão outra criatura, que querendo viver perenemente neste querer, venha tomar posse do plano que eu fiz e abra a todos essa via régia que conduz à felicidade terrena e celestial. A divindade dá seu próprio poder à criatura que faz seu o querer divino e vive nele. Também Luísa, como Maria, esmaga a cabeça do inimigo infernal. O triunfo da sua vontade foi o primeiro objetivo de Jesus, pelo qual ele teve antes que obter o objetivo secundário, a redenção, 28 de abril de 1923. Sentia-me imersa na luz interminável da vontade eterna, e meu doce Jesus me disse: filha minha,
A minha divindade não tem necessidade de operar para fazer sair as obras ao exterior. Basta apenas querê-las, portanto, quero e faço. As obras maiores, mais belas, saem apenas porque eu as quero. Ao contrário, a criatura, ainda que as quisesse, se não trabalha, se não se move, nada faz. Ora, aquela que faz o meu querer e vive nele, como em sua própria morada real, é comunicado na medida do que é possível a uma criatura, o mesmo poder. Ora, enquanto dizia isso, senti-me arrancada de mim mesma e encontrei debaixo de meus pés um monstro horrível que se mordia todo de raiva. E Jesus, estando ao meu lado, acrescentou: como a minha mãe virgem esmagou a cabeça da serpente infernal, assim quero que uma outra virgem, que deve ser a primeira possuidora da vontade suprema, pise de novo aquela cabeça infernal, para esmagá-la e enfraquecê-la, a tal ponto que a force a se retrair no inferno, a fim de que tenha total domínio sobre ela, e não ouse se aproximar de quem deve viver no meu querer. Por isso, põe teu pé sobre sua cabeça e esmaga-o. E eu com ousadia o fiz, e ele se mordia ainda mais. E para não sentir o meu toque, se refugiava nos abismos mais escuros. Então Jesus retomou sua fala: filha minha, crês que seja pouca coisa viver no meu querer? Não, não. Ao contrário, é o tudo, é o cumprimento de todas as santidades, é o domínio absoluto de si mesma, de suas paixões e de seus inimigos capitais. É o triunfo completo do Criador sobre a criatura, de modo que, se ela consente e eu chego a obter que viva no meu querer, sem mais querer conhecer o seu, já não tenho mais nada a desejar da criatura, e ela nada mais tem a me dar. Todos os meus anseios estão realizados, meus desígnios cumpridos. Não resta senão nos felicitarmos mutuamente. É verdade que vim à Terra para redimir o homem, mas o meu objetivo principal foi que a vontade divina triunfasse sobre a vontade humana, unindo essas duas vontades e fazendo delas uma só, reduzindo-a àquela vontade de onde tinha saído. Esta foi a principal ofensa que meu Pai Celeste recebeu do homem, e eu devia repará-la. Do contrário, não lhe teria dado plena satisfação. Mas para obter este primeiro objetivo, antes tinha que alcançar o segundo, isto é, salvá-lo, dar-lhe a mão, porque estava caído, lavá-lo da lama em que jazia. Como poderia eu dizer-lhe: vem viver no meu querer, se era horrível de se ver e estava sob a escravidão do inimigo infernal? Portanto, depois de ter obtido o segundo objetivo, quero pôr a salvo o primeiro, que a minha vontade se faça na terra como no céu, e que o homem, saído da minha vontade, entre de novo nela. E para obter isso, dou a esta primeira criatura todos os meus méritos, todas as minhas obras, os meus passos, o meu coração palpitante, as minhas chagas, o meu sangue, toda a minha humanidade, para dispor-te, para preparar-te, para fazer-te entrar na minha vontade, porque primeiro deves tomar o fruto completo da minha redenção, e como em triunfo entrar na posse do mar imenso
da minha vontade suprema. Não quero que entres como estranha, mas como filha, não pobre, mas rica, não feia, mas bela, como se fosses um outro eu. Por isso, toda a minha vida quero concentrá-la em ti. E enquanto dizia isso, saíam dele algo semelhante a muitos mares que se derramavam sobre mim. E eu ficava dentro, submersa, e ao mesmo tempo um sol que irradiava sua luz, que recebia o fruto completo da redenção, para poder dar à criatura fruto completo do seu querer. Era o sol do querer eterno, que festejava a entrada da vontade humana na sua. E Jesus, esta minha vontade divina, cresceu na minha humanidade como uma flor, que eu transplantei do céu no verdadeiro Éden da minha humanidade terrestre. Germinou no meu sangue, brotou das minhas chagas, para fazer dela o dom mais grandioso à criatura. Não queres tu recebê-lo? E eu sim, e ele. Quero transplantá-lo em ti. Ama-o e saiba guardá-lo. Quando a divina vontade for feita, assim na terra como no céu, cumprir-se-á a segunda parte do Pai Nosso, os 3 pães que Jesus pede ao Pai. 2 de maio de 1923. Sentia a minha pobre mente perdida na imensidão do eterno querer. E meu doce Jesus, retomando seu discurso sobre a santíssima vontade de Deus, disse-me: Filha minha, como harmonizam bem os teus atos feitos em meu querer. Harmonizam com os meus, com os da minha dileta mamãe. E um desaparece no outro, formando um só. Parece o céu na terra e a terra no céu. E o eco do um nos 3 e dos 3 no um da Trindade Sacrossanta. Como ressoa doce aos nossos ouvidos, como nos arrebata, tanto que arrebata a nossa vontade do céu à terra. E quando o meu fiat voluntas tua tiver o seu cumprimento, assim na terra como no céu, então se dará o pleno cumprimento da segunda parte do Pai Nosso, ou seja, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, quando dizia Pai Nosso, em nome de todos, eu lhe pedia 3 espécies de pão a cada dia. O pão da tua vontade, que é, aliás, mais do que pão, porque se o pão é necessário 2 ou 3 vezes ao dia, este, ao contrário, é necessário a todo instante, em todas as circunstâncias. Mais ainda, ele deve ser não apenas pão, mas algo como um ar balsâmico que leva a vida, a circulação da vida divina na criatura. Pai, se não deres este pão da tua vontade, jamais poderei receber todos os frutos da minha vida sacramental, que é o segundo pão que todos os dias te pedimos. Como se encontra mal a minha vida sacramental, porque o pão da tua vontade não a alimenta, ao contrário, encontra o pão corrompido da vontade humana. Como me dá nojo, como a evito. E embora eu vá até eles, os frutos, os bens, os efeitos, a santidade, não posso dar, porque não encontro o pão nosso. E se algo dou, é em pequena proporção, segundo as disposições deles, mas não todos os bens que contenho. E a minha vida sacramental espera, paciente, que o homem tome o pão
da vontade suprema, para poder dar todos os bens da minha vida sacramental. Vês então que não só o sacramento da Eucaristia, mas todos os sacramentos deixados à minha igreja e instituídos por mim, darão todos os frutos que contém e terão pleno cumprimento quando o pão nosso, isto é, a vontade de Deus, for feita assim na terra como no céu. Mais adiante pedia o terceiro pão, ou seja, o material, como podia dizer: dai-nos hoje o nosso pão, em vista que, devendo o homem fazer a nossa vontade, o que era nosso seria dele, e o Pai não deveria mais dar o pão da sua vontade, o pão da minha vida sacramental e o pão diário da vida natural a filhos ilegítimos, usurpadores, maus, mas a filhos legítimos, bons, que terão em comum os bens do Pai. Por isso dizia: dai-nos o nosso pão. Então comerão o pão abençoado. Tudo lhes sorrirá ao redor. A terra e o céu trarão a marca da harmonia do seu Criador. Em seguida acrescentei: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim também a caridade, então, será perfeita. O perdão terá o selo do heroísmo quando o tive eu na cruz. Quando o homem tiver comido o pão da minha vontade, como a minha humanidade o comia, então as virtudes serão absorvidas na minha vontade e receberão o selo do verdadeiro heroísmo e de virtudes divinas. Serão como muitos pequenos rios, que brotarão do seio do grande mar da minha vontade. E se acrescentei: e não nos deixeis cair em tentação. Como poderia Deus induzir a tentação? Porque o homem é sempre homem, livre em si mesmo, pois jamais lhe retiro os direitos que ao criá-lo lhe dei. E ele, amedrontado e temendo-se a si mesmo, grita silenciosamente, reza sem exprimir com palavras: dai-nos o pão da tua vontade, a fim de que possamos repelir todas as tentações. Em virtude deste pão, livra-nos de todo o mal. Amém. Vês então que todos os bens do homem encontrarão seu entrelaçamento, o vínculo estreito do façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a validade de cada um de seus atos, a restituição dos bens perdidos, a assinatura e a garantia de que lhe é restituída sua felicidade perdida, terrena e celeste. Por isso é tão necessário que a minha vontade se faça assim na terra como no céu, que eu não tive outro interesse, nem ensinei outra oração senão o Pai Nosso, e a Igreja, fiel executora e depositária dos meus ensinamentos, sempre a tem nos lábios e em toda circunstância. E todos, doutos e ignorantes, pequenos e grandes, sacerdotes e leigos, reis e súditos, todos me pedem que a minha vontade se faça assim na terra como no céu. Tu não queres, então, que a minha vontade desça à terra? Mas assim como a redenção teve seu princípio numa virgem, não fui concebido em todos os homens para redimi-los? Embora quem quiser possa entrar no bem da redenção e receber-me cada um por si mesmo num sacramento. Assim agora a minha vontade deve ter o seu princípio, a posse, o crescimento e o desenvolvimento numa criatura virgem. E depois, quem se dispuser e quiser
entrará nos bens que viver na minha vontade contém. E se eu não tivesse sido concebido na minha dileta mamãe, jamais a redenção teria vindo. Assim também, se eu não operar o prodígio de fazer uma alma viver na minha suprema vontade, o fiat voluntas tua, assim na terra como no céu, não terá lugar nas gerações humanas. Livro do Céu, volume 15, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade.